Um dos críticos americanos da primeira edição de Um Novo Modelo do Universo observa que duas ideias deste livro apresentavam para ele dificuldades especiais, a do esoterismo e a do método psicológico. Não se pode negar que, de modo geral, essas ideias estão muito distantes do pensamento moderno. Mas, como não há nenhum sentido em ler o meu livro sem ter alguma noção do significado dessas duas ideias, tentarei mostrar aqui maneiras de abordá-las. Ambas exigem, antes de tudo, o reconhecimento do fato de que o pensamento humano pode funcionar em níveis muito diferentes. A ideia do esoterismo é, sobretudo, a ideia de uma inteligência superior. Para ver claramente o que isso quer dizer, devemos nos dar conta, antes de tudo, de que a nossa inteligência comum, incluindo a dos gênios, não é a categoria mais alta da inteligência humana. Esta pode ascender a um nível quase inconcebível para nós, e podemos ver os resultados do trabalho de uma inteligência superior, aqueles que nos são mais acessíveis nos evangelhos e em seguida nas escritas do Oriente, Upanishads, Mahabharata, em obras de arte como a Grande Esfinge de Gizé e nas crônicas, embora eles sejam poucos na literatura e na arte. A verdadeira avaliação do significado dessas crônicas e de outras similares, e a compreensão da diferença entre elas e outras, criadas pelo homem comum, ou até mesmo por um gênio, exigem experiência, conhecimento e treinamento especial da inteligência e do discernimento, e talvez faculdades especiais que ninguém possui. Seja como for, não se pode provar nada. De modo que, o primeiro passo para compreender a ideia de esoterismo é dar-se conta de que existe uma mente superior, isto é, uma mente humana, mas que difere da mente comum tanto quanto, digamos, a mente de um adulto inteligente e educado difere da mente de uma criança de 6 anos. Um gênio é apenas um Wunderkind. O homem de mente superior é dotado de um novo conhecimento, que o homem comum, por mais inteligente e sagaz que seja, não pode ter. Este é o conhecimento esotérico. É irrelevante se existem atualmente ou se sempre existiram pessoas de mente superior, ou se elas surgem na Terra somente a grandes intervalos. O ponto importante é que elas existem e que podemos entrar em contato com as suas ideias e, através destas, para o conhecimento esotérico. Essa é a ciência da ideia do esoterismo. Para compreender o que eu quero dizer com a expressão método psicológico, é necessário entender primeiramente que a mente do homem comum, a única que conhecemos, também pode trabalhar em níveis muito diferentes e, em seguida, encontrar a relação do método psicológico com o método esotérico. Podemos ver diferentes níveis de pensamento na vida comum. A mente mais comum, que chamaremos de mente lógica, é suficiente para todos os problemas simples da vida. Podemos construir uma casa com essa mente, obter comida, saber que 2 e 2 fazem 4, que o rio Volga deságua no mar Cáspio e que os cavalos comem aveia e feno. Assim, colocada no seu devido lugar, a mente lógica é perfeita e muito útil, mas, quando ela se depara com problemas grandes demais e não se detém diante deles, mas se mete a resolvê-los, inevitavelmente fracassa. Perde o contato com a realidade e se torna de fato imperfeita. A humanidade deve a essa mente imperfeita e a esse método imperfeito de observação e raciocínio todas as superstições e falsas teorias que começam com a ideia do demônio com pés de pato e terminam no marxismo e na psicanálise. No entanto, uma mente lógica que conhece a sua limitação e é bastante forte para resistir à tentação de se aventurar por problemas que estão além do seu poder e das suas capacidades torna-se uma mente psicológica.
O método que ela utiliza, isto é, o método psicológico, é antes de mais nada um método para distinguir as diferenças entre os níveis de pensamento e para dar-se conta do fato de que as percepções mudam de acordo com os poderes e propriedades do aparato perceptor. A mente psicológica pode ver as limitações da mente lógica e os absurdos da mente imperfeita. Pode compreender a realidade da existência de uma mente superior e de um conhecimento esotérico, e vê-los nas suas manifestações. Isto é possível para uma mente apenas lógica. Se um homem de mente lógica ouve falar do esoterismo, quererá imediatamente saber onde estão as pessoas que pertencem ao círculo esotérico, quem as viu e quando e como ele próprio as poderá encontrar. E se ouvir dizer que para ele isso não é possível, dirá então que tudo não passa de ura contrassenso, e não existe absolutamente nenhum círculo esotérico. Logicamente, ele estará completamente certo, mas psicologicamente é claro que, com tais exigências, não irá longe. Nas suas relações com o esoterismo, um homem deve estar preparado, deve dar-se conta da limitação da sua própria mente e da existência de outra mente melhor. As ideias esotéricas, isto é, as que provêm de uma mente superior, tampouco dirão muito a um homem lógico. Ele perguntará, por exemplo, onde estão as provas de que os evangelhos foram escritos por pessoas de mente superior? Onde realmente estão as provas? Elas estão ali, por toda parte, em cada linha e em cada palavra, mas só para os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas a mente lógica não pode ver nem ouvir além de uma distância muito pequena, ou das coisas mais elementares. A limitação da mente lógica a torna impotente, mesmo diante de problemas muito simples da vida corrente, desde que ultrapassem os limites da sua escala habitual. O homem de mente lógica, que exige provas de tudo, na época atual, por exemplo, procura a causa da crise econômica e política mundial em toda parte, exceto onde ela efetivamente está. E mesmo que lhe dissessem que as causas da crise estão no governo soviético, russo e no reconhecimento e sustentação desse governo por outros governos, ele jamais o compreenderia. Está acostumado a pensar de um certo modo e é incapaz de pensar diferentemente. Para ele, os bolchevistas são um partido político como outro qualquer, e o governo soviético é um governo como qualquer outro. Ele é incapaz de ver que este é um fenômeno novo, diferente de tudo o que viu antes. Onde estão as provas? Perguntaria ele. E jamais perceberá que isso não necessitava de prova alguma. Exatamente do mesmo modo que não haverá nenhuma necessidade de provas para o inevitável aparecimento da peste na sua casa, quando a peste na casa defronte, contra a qual não tenha sido tomado de imediato nenhuma providência. Mas um homem de mente lógica não pode ver que a Rússia soviética é uma casa empestada. Prefere acreditar na maior experiência social da história, ou na evolução do bolchevismo, ou nos bolchevistas abrindo mão da propaganda, como se a peste pudesse abrir mão da propagação e fosse possível fazer negociações, tratados e pactos com ela. Nesse caso específico, é claro, o homem de mente lógica erra quase conscientemente, porque não pode resistir à tentação de tirar vantagem da oportunidade de extrair um lucro da casa empestada. O resultado inevitável é que a peste aparece na sua casa. Contudo, mesmo quando ela surge, ele ainda não quer compreender de onde ela vem e exige provas. Mas as provas nem sempre são, de forma alguma, necessárias para se aceitar ou negar uma dada preposição. Há provas psicológicas que têm muito mais significação do que os fatos, porque estes podem enganar e as provas psicológicas não, mas devemos ser capazes de reconhecê-las. A expressão método psicológico deriva de provas psicológicas.
Com base nestas, é possível ver as falhas no pensamento lógico em áreas inacessíveis a ele ou em questões demasiado grandes para ele. E de uma forma exatamente igual, é muitas vezes possível perceber a direção em que estão as soluções prováveis para problemas que parecem ser insolúveis ou que dão mostras disso. Não quer dizer, porém, que, com o auxílio do método psicológico, sempre será possível encontrar soluções para problemas difíceis ou grandes demais para a mente lógica. As soluções verdadeiras só podem vir de uma mente superior que possua um conhecimento superior, isto é, do esoterismo. É esta a diferença entre o método psicológico e o método esotérico. Tentemos imaginar os 4 métodos de observação e raciocínio em relação ao cômodo, onde estou escrevendo estas coisas. O método defeituoso baseia-se numa olhadela do cômodo feita através do buraco da fechadura, ou de uma estreita fenda. Sua principal característica é a certeza de que o que se vê através do buraco ou da fenda representa tudo o que há no cômodo e que não há nem pode haver nada mais nele, salvo o que é visível dessa maneira. Em virtude de certa imaginação e de uma tendência à superstição, o método defeituoso pode transformar um cômodo comum em algo muito estranho ou prodigioso. O método lógico é baseado numa olhadela do cômodo, realizada de um ponto, um ângulo definido, e geralmente sem iluminação suficiente. Uma confiança excessiva nele e a defesa desse ângulo de visão tornam o método lógico deficiente. Comparado aos 2 primeiros, o método psicológico seria uma visão do cômodo à luz do dia, percorrendo-o em várias direções, conhecendo os objetos que existem nele, e assim por diante. É bem evidente que, dessa maneira, é possível aprender mais sobre o cômodo do que pelo método lógico, e encontrar muitos equívocos e conclusões erradas do método defeituoso. O método esotérico de abordagem do estudo do cômodo abrangeria não só todo o cômodo, com tudo o que encerra, mas toda a casa. Todas as pessoas dentro dela, com todas as suas relações e ocupações, e, posteriormente, a posição da casa na rua, desta na cidade, desta no país, desta na Terra, desta no sistema solar e etc. O método todo esotérico não é limitado por coisa alguma e relaciona sempre cada coisa, por mais insignificante que seja, com o todo. Exemplos de pensamento psicológico, lógico e defeituoso abundam à nossa volta. Ocasionalmente nos deparamos na ciência com o método psicológico. Na própria psicologia, o método psicológico leva, de maneira inevitável, ao reconhecimento do fato de que a consciência humana é simplesmente um exemplo particular da consciência e de que existe uma inteligência muitas vezes superior à inteligência do homem comum. E só uma psicologia que parte dessa proposição e a tem como seu fundamento pode ser chamada científica. Noutras esferas de conhecimento, o pensamento psicológico está na raiz de todas as descobertas autênticas, mas este não dura muito tempo. Quero dizer que, assim que as ideias encontradas e estabelecidas pelo método psicológico se tornam propriedade de todos e começam a ser consideradas permanentes e aceitas, tornam-se lógicas. E na sua aplicação a fenômenos de maior porte, defeituosas. Darwin, por exemplo, suas descobertas e ideias foram produto de um pensamento psicológico de qualidade muito elevada. Mas seus seguidores as tornaram lógicas e mais tarde, elas se tornaram indubitavelmente defeituosas porque se plantaram no caminho do livre desenvolvimento do pensamento. É exatamente isso que o Dr. Stockman, de Ibsen, quer dizer ao falar das verdades que envelhecem. Há verdades, diz ele, que alcançaram uma idade tal que realmente sobreviveram a si mesmas. E, quando se tornam velhas assim,
estão a caminho de se transformar em mentira. Sim, é verdade, acredite ou não em mim, mas as verdades não vivem tanto quanto Matusalém, como imaginam as pessoas. Uma verdade normalmente elaborada vive, em regra, digamos de 15 a 16 anos, no melhor dos casos, 20, raramente mais do que isso. Mas essas verdades que envelhecem se tornam murchas e rijas. E a maioria das pessoas criadas antes de tudo, por elas, posteriormente, as recomendam à humanidade como um alento espiritual sadio. Podemos, no entanto, assegurar que não há nenhum valor nutritivo nesse alimento. Posso falar disso como um médico. Todas as verdades pertencentes à maioria são como toucinho velho e rançoso, ou presunto cru estragado, e deles deriva todo o escorbuto moral que graça na vida das pessoas que nos cercam. Não se pode expressar melhor a ideia da degenerescência das verdades aceitas. As verdades que envelhecem tornam-se decrépitas e duvidosas. Podem às vezes ser utilizadas artificialmente, mas não têm vida. Isso explica por que, quando as pessoas ficam desapontadas com as novas ideias, o retorno às velhas não ajuda muito. As ideias podem ser velhas demais. Noutro caso, porém, as ideias velhas podem ser mais psicológicas do que as novas. As novas ideias podem ser lógicas demais e, por isso, defeituosas. Podemos ver, em várias reformas intelectuais dos velhos hábitos e costumes, muitos exemplos curiosos do conflito entre o pensamento psicológico e o lógico, que se torna, então, necessariamente defeituoso. Considerem, por exemplo, as reformas dos pesos e medidas. Estes foram criados através dos séculos e diferem de país para país. Parecem, à primeira vista, ter adquirido uma ou outra forma por acaso e serem demasiadamente complicados, mas, na realidade, baseiam-se sempre num princípio definido. Em cada classe separada de coisas ou materiais a medir, usa-se um divisor ou multiplicador diferente, às vezes muito complexo, como no sistema inglês de pesos. 16 onças por libra, 14 libras por stone para pesos, comparativamente pequenos, e para os maiores 28 libras por um quarto, 112 libras por quintal, 20 quintais por tonelada, ou, por exemplo, um simples multiplicador, como 8, na medida russa para grãos, que nunca se repete em relação a qualquer outra coisa. Trata-se de um autêntico método psicológico criado pela vida e pela experiência, porque graças a coeficientes diferentes em situações diversas, uma pessoa, fazendo cálculos mentais envolvendo a medição de materiais diferentes, não pode confundir objetos de denominações diferentes, ou as medidas de países diferentes, se tiver de lidar com medidas de outras nações, porque cada categoria de multiplicador lhe indica por si mesma o que está sendo medido e com que medida. Quem não gosta desses antigos e complicados sistemas são os professores primários que, como sabemos bem, são as pessoas mais lógicas do mundo. Os pesos e medidas diferentes parecem a eles desnecessariamente confusos. Em 1793, a Convenção Nacional decidiu substituir as medidas francesas existentes por uma medida natural. Após longas e complexas atividades e pesquisas científicas, reconheceu-se essa medida, que foi chamada metro, como sendo a 10.000.000ª porção da quarta parte do meridiano terrestre. Não existe prova direta disto, mas estou certo de que a ideia de uma medida natural e o sistema métrico nasceram da cabeça dos professores de aritmética, porque é muitíssimo mais fácil dividir e multiplicar tudo por 10, tendo abolido todos os outros divisores e multiplicadores. Todavia, para todas as necessidades da vida cotidiana, o sistema métrico de pesos e medidas é muito menos prático do que os antigos sistemas,
e debilita num grau considerável a capacidade humana de efetuar cálculos mentais simples, fato muito observado em países que adotaram o sistema métrico. Todos os que estiveram alguma vez na França se recordam do lápis e do papel dos lojistas, no qual muitas vezes se escrevia 5510, mas pouquíssimos sabem que esta é uma das conquistas da Grande Revolução Francesa. Ocorre exatamente a mesma coisa nas tentativas de modificar a antiga ortografia. Todas as grafias devem, sem dúvida, se adaptar às novas exigências, digamos, uma vez a cada 100 anos. E isso se dá por si mesmo, de modo natural, mas as reformas violentas e a introdução da chamada ortografia fonética, apenas chamada porque a ortografia fonética autêntica é impossível em qualquer língua, transtorna geralmente o rumo total do desenvolvimento normal de uma língua, e em pouco tempo as pessoas começam a escrever de maneiras diferentes e, em seguida, a pronunciar de modos diversos, isto é, a adaptar a pronúncia à nova ortografia. Este é o resultado da aplicação do método lógico a um problema que vai além dos limites da sua ação possível, e a razão disso é muito evidente. O processo de ler e escrever não é um processo de ler e escrever letras, é um processo de ler e escrever palavras e sentenças. Consequentemente, quanto mais palavras diferem na sua forma e aparência, tanto mais fácil é o processo de ler e escrever, e quanto mais se assemelham uma à outra, como é inevitável na ortografia fonética, tanto mais lento e difícil é o processo de ler e escrever. É bem mais simples que seja mais fácil ensinar a ortografia fonética do que a normal, mas, para o resto da sua vida, o homem que foi ensinado desse modo fica com um instrumento muito satisfatório para conhecer as ideias dos outros e expressar as suas. É justamente isso o que está acontecendo hoje na Rússia. Pouco antes da Revolução, uma comissão de professores, nesse caso não há dúvida alguma quanto a isso, sob a presidência do reitor da Universidade de Moscou, foi formada para investigar os meios de reformar a ortografia. Essa comissão elaborou uma nova ortografia muito absurda, absolutamente incompatível com a língua russa, violando todos os princípios de gramática e contrariando todas as leis do desenvolvimento natural da língua. Tal ortografia jamais teria sido aceita se a academia e os círculos literários tivessem tido tempo para expressar a sua opinião sobre ela, isto é, se não tivesse ocorrido a revolução justamente nessa ocasião. Mas, assumindo o poder, os bolchevistas instituíram essa nova ortografia. E, sob a sua influência, a língua imediatamente começou a se deteriorar e a perder a sua força e clareza. Se a ortografia fonética tivesse sido introduzida nos países que falam o inglês, essa língua teria muito rapidamente desaparecido e 20 ou 30 variedades de inglês corrompido teriam ocupado seu lugar. Outro exemplo interessante do método lógico, em oposição ao psicológico, exemplo aceito hoje de forma quase geral em vários países, é a coeducação de meninos e meninas. Logicamente, a coeducação se afigura inteiramente correta, mas do ponto de vista psicológico é completamente errada, porque, por esse sistema, tanto os meninos quanto as meninas perdem igualmente os seus traços característicos, especialmente os que deveriam ser desenvolvidos neles, e adquirem outras características que nunca poderiam ter, e além disso, ambos aprendem a mentir infinitamente mais do que poderiam fazê-lo, mesmo nas melhores escolas do estilo antigo. Vejamos outros exemplos. Que coisa poderia ser mais lógica do que a Santa Inquisição, com as suas torturas e queima de hereges, ou o bolchevismo que começa por destruir escolas, universidades e institutos técnicos, cortando as verbas destinadas
A preparação dos especialistas necessários à nova industrialização tão apregoada. Se isso não é assim, por que então os bolchevistas precisam de engenheiros estrangeiros? Nesse aspecto, a Rússia, durante um largo período, viveu à base dos seus próprios recursos, e além disso, o que pode ser mais lógico e ao mesmo tempo mais infrutífero do que todas as possíveis proibições, como a experiência americana de proibir as bebidas alcoólicas. E o que pode ser mais fácil? Qualquer louco, tendo poder nas mãos, pode encontrar algo que proibir e, dessa forma, revelar a sua vigilância e boas intenções. Tudo isso é o resultado do método lógico. O perigo deste método, com todas as esferas possíveis da vida, reside no fato de que, à primeira vista, é o método mais fácil e eficaz. O método psicológico é muito mais difícil e, ademais, muitas vezes muito decepcionante, porque, servindo-se dele, percebemos que não compreendemos nada e não sabemos o que fazer, ao passo que, com o método lógico, sempre compreendemos tudo e sempre sabemos o que fazer.